Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos, que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais um Só por Hoje, 30 de março, centrado em Deus. Gradualmente, à medida que nos centramos mais em Deus do que em nós mesmos, o nosso desespero se transforma em esperança. Texto básico, página 103. Que coisa gloriosa é ter esperança! Antes de chegar à Irmandade, muitos de nós viveram vidas de absoluta falta de esperança. Acreditávamos que estávamos destinados a morrer de nossa doença. Muitos membros falam de estar em uma nuvem cor-de-rosa em seus primeiros meses de programa. As coisas vão muito bem. Então, a realidade se apresenta. Vida ainda é vida. Ainda perdemos nossos empregos, nossos parceiros ainda nos abandonam, os amigos ainda morrem, ainda ficamos doentes. A abstinência não é uma garantia de que a vida vá ser sempre de nosso jeito. Quando a realidade da vida em seus próprios termos se estabelece, nós nos viramos para o nosso poder superior e lembramos que a vida acontece do jeito que acontece. Mas não importa o que ocorra em nossa recuperação, não precisamos nos desesperar. Sempre há esperança. Esta esperança repousa em nosso relacionamento com o nosso poder superior. Este relacionamento, como é expresso pelo pensamento em nosso texto, se desenvolve ao longo do tempo. Gradualmente nos tornamos mais centrados em Deus. À medida que confiamos mais e mais na força de nosso poder superior, os conflitos da vida não têm que nos afastar para um mar de desespero. À medida que nós focalizarmos, à medida que nos focalizamos mais em Deus, focalizamos-nos menos em nós mesmos. Só por hoje eu vou confiar em meu poder superior. Eu vou aceitar que, independentemente do que aconteça, meu poder superior vai me prover de recursos para viver. Família, esperança. Eu sempre tive esperança que um dia eu ia parar de me drogar, né? Era com essa esperança que eu orava. Era com essa esperança que eu clamava, que eu pedia para que Deus transformasse realmente. Deixa eu ver se tá ligado, tá ligado. Que Deus realmente transformasse e mudasse minha vida, cara. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que eu acreditava, eu não acreditava. Aliás, ao mesmo tempo que eu acreditava que era possível, eu não via um meio de fazer aquilo se tornar possível, né? E, e passaram muitos anos. Foram muitos anos que isso aconteceu. Foram muitos anos orando e acreditando, mas não vendo um caminho possível para que aquilo acontecesse. Cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar um ano sem usar droga. Eu não imaginava como seria viver uma vida sem usar droga. Era uma coisa muito louca. Eu estava tão escravizado pelo vício que eu não via um método, um modo de eu conseguir sair do meu serviço e não comprar droga. E conseguir ir para minha casa e ficar com a minha família. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, o que eu vejo é o contrário. Eu não consigo ver um meio de eu voltar. Então, isso serve até para a gente ficar, para a gente ser cuidadoso, porque por mais que a gente não possa ver uma coisa, ela pode acontecer, né? Mas enfim, dentro da recaída, da volta da adicção ativa, o caminho é eu não querer, né? Se eu não quiser, Deus vai me ajudar a permanecer em recuperação e sobriedade. Enquanto eu quiser viver em recuperação e sobriedade, Deus vai me auxiliar para que isso aconteça. Bom, então, a partir do momento que eu comecei a viver em recuperação e sobriedade, né, primeiro momento dentro da clínica e depois fora dela, realmente eu acho que na realidade, no começo, quando eu saí, eu não sentia muito essa parada de uau, né?
as coisas estão muito bem, né, e tal. Na realidade, eu saí muito receioso, né? Eu saí muito da minha internação muito tenso, né? Eu não saí assim, tipo, nossa, tô livre. Eu saí tipo assim, ó, eu tô livre, né? Deixa eu tomar mais cuidado aqui, porque eu não quero precisar voltar a ser internado. Eu não quero precisar, eu não quero voltar a usar droga, eu não quero recair. Então, eu não me identifico tanto com o texto quando ele fala que logo de cara você começa. Ele fala ali, ó, muitos membros falam de estar em uma nuvem cor-de-rosa em seus primeiros meses de programa, né? Eu não senti isso. Na realidade, eu sinto um pouco agora, né? Porque eu sei, cara, que é ótimo, é maravilhoso viver em recuperação, estar em sobriedade, estar limpo. É realmente maravilhoso, mas não é um mundo de fantasia. É um mundo real, né? E a diferença nesse mundo é que eu estou em recuperação e sobriedade, né? Eu estou vivendo um sonho, mas a vida não se tornou um sonho, a vida continua sendo vida, né? Então a gente tem que estar aí cauteloso mesmo, né? E estar sempre focado em evoluir, cara. Eu acho que quando você está no foco de evoluir, de melhorar e de crescer a cada dia, você está mais focado para superar as adversidades do dia a dia. Se você está meio que anestesiado pela alegria de estar em recuperação e sobriedade, você meio que abaixa a guarda. Se você baixar a guarda, isso pode ser ruim, porque você não vai estar tão focado em superar as adversidades e uma dessas adversidades pode te bater e vai doer, né? Porque você está com a guarda aberta. Vamos dizer assim, a vida sempre tem alguns momentos que ela vem te dar um peteleco, você dá um evoluído, ela vai te empurrar para você crescer. E se você tiver meio ali sem foco, cara, isso vai te prejudicar, vai te machucar. Então, é nesse sentido que eu falo, entendeu? De estar focado em melhorar, evoluir e crescer a cada dia. Opa, hoje está tranquilo, não aconteceu nenhuma situação na qual eu precisasse superar com um pouco mais de foco, um pouco mais de esforço. Então tá suave, você passou tranquilo, é, e tá tudo bem. Agora, se você, tipo assim, o que eu quero dizer é que é mais fácil você vencer o seu dia estando focado em estar crescendo e evoluindo do que você vencer o seu dia desfocado. Porque se você está focado, se vier alguma situação diferente, você está preparado. Se não vier, tá tudo bem, tá tranquilo. Né? Agora, se você está sem foco e vem uma situação, uma adversidade para você precisar superar, você vai ter que gastar mais energia, né? Para conseguir superar aquela situação. Por quê? Você está sem foco, então você vai ter que primeiro colocar a sua mentalidade no foco do que é o programa, do que é o seu propósito, para depois você enfrentar a situação. É realmente, né? É a mesma coisa que você está caminhando armado. De repente aparece né, uma adversidade, você precisa se proteger, você já está com a arma na mão. Né? É diferente de você andar com a arma guardada e aparece uma situação, você precisa de se esconder para pegar a sua arma, para se preparar para aquela situação. É basicamente isso. Bom, o que mais que ele fala aqui? Que a esperança vem do nosso relacionamento com o nosso poder superior. Olha lá. Quando a realidade da vida em seus próprios termos se estabelece, nos viramos para o nosso poder superior e lembramos que a vida acontece do jeito que acontece. Bom, a vida acontece do jeito que o nosso poder superior quer, né? Não é do jeito que acontece. Pode ser que que eu esteja tendo uma perspectiva errada do que está escrito, mas para mim ele estaria errado. Mas enfim,
Mas não importa o que ocorra em nossa recuperação, não precisamos nos desesperar, realmente. Não importa qual seja a adversidade, a primeira coisa que nós não podemos fazer é nos desesperar, porque o desespero nos faz agir de maneira errada. E uma forma da gente não se desesperar é lembrar que sempre há esperança. E onde está essa esperança? Essa esperança está no nosso relacionamento com o nosso poder superior. Então, logo, o que ele está ensinando ali? Que a gente deve andar com a mentalidade de quando vier um acontecimento, a gente não se desesperar diante dele e a gente lembrar que há esperança, que é possível superar aquele acontecimento através do nosso poder superior. Então, o que ele ensina ali? Que a gente precisa ter um relacionamento com o nosso poder superior para que aí então a gente lembre de ter esperança e vença o desespero quando houver um acontecimento em nossa vida. Ó, este relacionamento, como é expresso pelo pensamento em nosso texto, se desenvolve ao longo do tempo. Gradualmente nos tornamos mais centrados em Deus. E, à medida que confiamos mais e mais na força do nosso poder superior, os conflitos da vida que nos que tem da vida não tem que nos afastar para um mar de desespero. À medida que nós focalizamos mais em Deus, focalizamos menos em nós mesmos. Quando ele fala de focalizar mais em Deus e menos em nós mesmos, o que eu entendo é o seguinte: se você passa pelo acontecimento, pela diversidade da vida, crendo menos na sua força e mais na força de Deus, né? Ao invés de você pensar assim, é, eu não tenho força para superar esse problema, você pensa, através de Deus, através de Cristo, eu tenho força para superar esse problema. Né? É muito legal isso, porque você começa a ver o quanto você é fraco ou o quanto você precisa do poder superior para ser forte. Isso faz total sentido. Aí ele vem com só por hoje vou confiar em meu poder superior. Vou aceitar que, independentemente do que aconteça, meu poder superior vai me prover de recursos para viver. É bem isso. Então, basicamente, o Só por Hoje vem falar sobre confiança, né, sobre intimidade com o nosso poder superior e que, através desse poder superior, é possível superar qualquer acontecimento, qualquer adversidade. Então, resumindo Só por Hoje de hoje, pessoal, é isso. Através de, é só lembrar dessa palavra. Através de Cristo é possível. Através de Cristo eu consigo. Através de Cristo eu alcanço. Né? Tem que estar com a mentalidade desse através. É legal porque de manhã eu tenho declarado. Agora eu vou falar da minha vida um pouquinho. Toda manhã eu declaro. Né? Eu sou homem de propósito, eu sou homem de louvor, eu vivo em recuperação e sobriedade, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, sempre me sobra muito dinheiro, eu sou cheio do Espírito de Deus, eu sou cheio da luz de Deus. Olha que massa isso aqui que eu falo. Eu me alimento com equilíbrio, eu emagreço a cada dia, eu faço exercício a cada dia, eu queimo gordura, caloria a cada dia, eu tenho um abdômen restaurado, né? Por quê? Porque eu tô gordinho, né? Eu engordei bastante depois que eu saí da clínica, eu tinha emagrecido muito e agora eu engordei muito. Então, chegou um determinado momento que eu percebi que, independente do que eu determinava, eu não conseguia aplicar quando isso era direcionado à minha alimentação. Apesar de todos os dias de manhã eu declarar que eu me alimentava com equilíbrio, que eu não comia fora dos horários, que eu me exercitava, eu não estava conseguindo praticar. E aí eu comecei a me indagar. Como eu consigo ficar sem usar droga e não consigo comer menos? E não consigo comer só o suficiente? Por quê? Aonde está a diferença? Não é
a mesma força de vontade que eu tenho que ter para um, eu tenho que ter para outro, né? Não seria as mesmas premissas básicas. Por quê? Porque eu estou com vontade e eu tenho que lidar com aquela vontade ao ponto de superar essa vontade e não fazer o que é preciso. Só que em determinado momento eu percebi que, né, o meu erro estava em achar que eu conseguiria fazer isso com a minha própria força. E se eu for parar para analisar, já que são as mesmas premissas básicas, eu não uso droga, não é na minha força, é na força de Cristo, na força de Deus. Foi aí que eu me liguei, gente, peraí, eu não sou tão bom assim, né? Se eu tô conseguindo ficar sem usar droga, é pela força do meu poder superior. Então, a partir desse momento, já no próximo dia, ao invés de eu falar eu sou apenas, antes de eu falar eu sou, eu falava através. Através de Cristo, eu sou homem de propósito. Através de Cristo, eu sou um homem de louvor. Através de Cristo, eu me alimento com equilíbrio. Através de Cristo, eu me exercito todos os dias. E eu senti já que houve uma melhora. Já estou conseguindo, né? Faz uma semana que eu estou falando através de Cristo, e nessa semana que passou eu consegui me alimentar um pouco menos do que o normal. Então isso já é uma evolução. As coisas não vão acontecer do dia para a noite, eu não vou perder medida ou emagrecer ou ficar do jeito que eu quero do dia para a noite. Eu demorei 6 meses para conseguir parar de usar a droga. Logo vai ter um período de tempo que vai ser necessário para eu chegar no peso ideal, né? Eu também não quero ser magricelo, não tenho vontade de... Cara, na realidade eu tô mais preocupado com a minha saúde, né? Um pouco com a minha estética também. Mas assim, e também eu gosto de andar de skate, então a barriga atrapalha, né? O excesso de peso atrapalha. Eu tenho que fazer mais força para conseguir é, fazer as manobras. Eu não estou conseguindo me equilibrar tão bem quanto eu conseguiria se eu tivesse mais magro. Mas, enfim, o que, que é a mensagem aqui? A mensagem aqui, cara, tudo isso que eu falei até agora, se ficou confuso na sua mente, eu vou resumir em uma palavra: através. Através de Cristo. É uma frase, né, na realidade. Então, basicamente, só por hoje, de hoje, vem falar sobre isso. Não é minha força, é a força do meu poder superior, e através dele é possível alcançar, é possível superar. É óbvio que é uma junção de coisas, não é apenas a palavra em si, através, mas é através junto com uma ação, né? Vamos lembrar aí, pessoal, que uma fé sem ação é uma fé morta, entendeu? A fé, na minha perspectiva, a fé é a força para realizar, entendeu? A fé é a coragem de fazer. A fé não é apenas palavras e pensamentos, a fé é a ação. Bom, é isso. Eu espero que Deus abençoe nossa semana. Hoje é segunda-feira. Que nós possamos ter força para permanecermos em recuperação e sobriedade só por hoje. E se você ainda não é uma pessoa que está vivendo em recuperação e sobriedade, que Deus te dê a dádiva da recuperação e da sobriedade no nome santo do Senhor Jesus. Valeu!